Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Tema Dia. O meu nome é Diogo Vidal Silva, comigo tenho Humberto Ferreira, jornalista do 00. Bom dia, Humberto. Novo fim de semana de grande festejos para Alvalade, para o Sporting, a dobradinha, algo que já não acontecia há mais de 20 anos, portanto, um feito de assinalar. E importante também neste momento fazer uma reflexão daquilo que aconteceu esta época para o Sporting. A minha primeira pergunta é como é que se pode dividir esta temporada do Sporting? Olá Diogo e a todos que nos seguem. Eu divido esta temporada do Sporting em 3 atos, se assim quisermos, com muitas cenas metidas em cada um deles. O primeiro é muito corrido, o que tem a ver com a era de Ruben Amorim. Uma era, eu diria, depois da derrota na Supertaça, foi poderosa. Eu recordo que depois de Ruben Amorim e o Sporting perderem a Supertaça para o Futebol Clube do Porto no início da temporada, Ruben Amorim catalogou aquele momento só tendo paralelo com a eliminação prematura diante do Lask Linz na primeira época de Ruben Amorim no comando técnico do Sporting, e esse chamado à razão quase que trouxe a equipa dos Leões para um patamar de superação que teve 17 jogos sem perder, só teve um empate que foi para a Liga dos Campeões fora, frente contra o PSV Eindhoven. De resto teve 17 vitórias. Culmina com o último jogo de Ruben Amorim, que foi aquela remontada épica em Braga, um dos jogos da temporada. Depois temos o período mais conturbado, que é o período da troca de treinadores entre João Pereira e Rui Borges. É um período em que o Sporting vive muitas fragilidades, principalmente da disponibilidade dos jogadores. É um período em que muitos jogadores importantes estão lesionados. Não há Pote, que se lesiona contra o Braga, tem essa recaída. Depois já há Gyökeres, que não soube bem o que é que teve durante a temporada, foi sempre escondido por parte de Rui Borges e do departamento médico do Sporting, mas que estava completamente debilitado e que não era o mesmo Gyökeres, a jogar limitado. Muitas dificuldades na construção do meio-campo, a juntar-se a isso a lesão grave de Daniel Bragança, mas em determinada altura não houve Morita, não houve Ullmann. Há um jogo contra o Aves de Futebol SAD, em que o Sporting empata 2-2, em que o meio-campo tem Debaste e Alexandre Brito. No banco de suplentes há Manuel Mendonça, Eduardo Felicíssimo que entra, Afonso Moreira, ainda nesse banco de suplentes Lucas Anjos. Portanto, é um Sporting que nesse período passa por muitas dificuldades, tem vários empates, perde a liderança, foi recuperando a liderança, mas olhando até para a primeira metade da temporada e para aqueles 17 jogos, fez uma espécie de trabalho de formiga nos tempos da cigarra e da formiga, utilizando essa fábula de La Fontaine, em que foi amealhando pontos para depois poder desperdiçou-os sem querer nessa altura. E depois temos o último período, que é o período em que o Rui Borges restabelece, eu diria que a tática da equipa, quando vai recuperar o 3-4-3 em fevereiro no jogo frente ao Dortmund. A última vez que o Sporting jogou com 4 defesas foi frente ao Arouca, quando empatou a 2 golos, e depois, a partir daí, Rui Borges recupera a tática da equipa, a tática montada por Ruben Amorim, e o Sporting entra novamente num círculo vitorioso, com 17 jogos, uma vez mais, em que tem 4 empates, 2 logo no arranque, contra o Aves Futebol SAD e contra o Dortmund, e depois apenas 2 frente ao Sporting de Braga e frente ao Benfica. De resto, soma vitórias em todas as outras partidas, e esse período é determinante, não só pelo ajuste tático, mas também pela recuperação dos jogadores mais importantes, à cabeça aqui com Víctor Gyökeres e todo o seu papel determinante ao longo da temporada, que acabou por ser galvanizador para, no fundo, libertar os jogadores para outros papéis face à sua eficácia. Mencionaste alguns jogos-chave ao longo desta época. Qual é que foi o momento mais importante? Eu diria que foi a vitória frente ao Gil Vicente. Estamos a falar na 32ª jornada, estamos a falar de um Sporting que entra para essa partida em segundo lugar, porque o Benfica tinha ganho no dia anterior ao Estoril, no António Coimbra da Mota, por 2-1, e estamos a falar de um jogo em que o Sporting esteve a perder e marca por Eduardo Quaresma já no tempo de compensação. É um jogo que é determinante porque o Sporting cola-se ao Benfica na ida para o Clássico e para o Derby da Luz, na mesma posição, e a saber que tem 2 resultados possíveis para poder sagrar campeão. Nós aqui estamos a realçar um bocado a temporada. Inevitavelmente o trabalho do campeonato é mais difícil do que o trabalho da Taça. Eu recordo que neste período de Taça há um jogo muito controverso do Sporting, que é em Barcelos, quando o Sporting ganha 1-0 e o Gil Vicente tem um golo anulado por 3 centímetros
já no período final da partida, era um momento que podia levar o jogo para tempo de prolongamento, e é um período em que o Sporting tem algumas fragilidades. O Sporting ganha 1-0 nesse jogo, com um gol de De Baste marcado até de forma bastante distante, a médio, um De Baste a jogar a médio, mas eu diria que este jogo para o campeonato frente ao Gil Vicente é determinante, porque a forma como o Sporting consegue, e pegando nas palavras de Rui Borges, capitalizar a crença, a entrega da equipa, a alma da equipa, na forma como ganha esse jogo, é determinante depois para retirar a confiança a qualquer adversário. O Sporting acabou por ter uma aura ao longo da temporada muito grande, e que tem neste jogo, e também teve no jogo da Taça de Portugal. O golo frente ao Gil Vicente é já nos descontos. O golo na Taça de Portugal que dá o empate é 30 segundos no fim do período de compensação. Portanto, é uma equipa que vai mesmo até ao fim, e este jogo frente ao Gil Vicente eu acho que demonstra essa capacidade de superação do Sporting e de acreditar até ao último momento que tudo é possível, e culmina com uma dobradinha nessa crença até ao último momento. Isto numa época em que temos Ruben Amorim, depois João Pereira, depois Rui Borges. Qual é que foi o papel destes 3 treinadores ao longo da época? São muito diferentes. Eu diria que se Ruben Amorim ficasse a temporada toda, possivelmente poderíamos estar a falar de uma época ainda mais histórica para o Sporting, chegar mais longe nas Champions, ter mais vitórias. Há aquela dúvida que a determinado momento da época, antes de se equacionar a saída de Ruben Amorim, fazia-se a pergunta que era: quantos pontos o Sporting vai perder no campeonato? Porque ainda não tinha perdido no campeonato pontos até essa altura. E eu acho que Ruben Amorim é diferente de todos os outros 2 treinadores que tiveram no Sporting ao longo da temporada, e por isso coloco aqui num destaque superior. Acho que muito do título do Sporting se deve à forma como Ruben Amorim construiu o plantel do Sporting e o espírito do plantel do Sporting. Acho que João Pereira não teve mão para isso, também possivelmente até no capítulo interno, porque naturalmente era visto como alguém que vinha da casa, e todos os outros já tinham ganho, no fundo, o respeito que João Pereira não conseguiu ganhar o respeito junto do grupo, os resultados não apareceram, e inevitavelmente acabou por se tornar também o elo mais fraco da saída, porque alguma coisa não estava a correr bem nesse período. Rui Borges teve a inteligência de colar as peças, querendo mostrar a sua identidade com os trabalhos bons que tinha feito, quer em Moreira de Cónegos, quer em Guimarães, que Moreira de Cónegos também é Guimarães, mas no Vitória, na circunstância nesta temporada, quis colocar o seu dedo no período em que teve essa possibilidade, no período com menos jogos, com menos cadência de jogos, mas depois conseguiu perceber que se calhar também tem que ceder. E nessa cedência conseguiu colar um grupo que poderia estar, de alguma forma, a desmoronar e a desconfiar com as derrotas que a equipa foi tendo na era de João Pereira. E eu acho que o condão de saber unir e tornar fácil, muitas das vezes diz que fazer fácil é difícil, e acho que o Rui Borges teve essa capacidade de tornar as coisas fáceis quando elas pareciam que podiam ser difíceis, juntando, no fundo, não tirando as peças de lugar, e saber escolher os jogadores no sítio certo, manter a equipa motivada e organizada, e esse foi um fator determinante no Sporting e no papel de Rui Borges com este triunfo do campeonato e da taça. Depois do ponto de vista individual, Gyökeres é quase bota de ouro, mas para além do sueco, que mais jogadores é que merecem destaque? Há muitos jogadores que merecem destaque, uns pela positiva, outros pela negativa. Há um dado pela negativa que eu quero trazer, que é o nome de Kovačević. É um erro de casting, viu-se na Supertaça, viu-se em jogos importantes do campeonato, e por isso mesmo depois do Sporting até emprestou Kovačević também para o Legia de Varsóvia, da Polónia, onde também não teve propriamente muita felicidade no Legia de Varsóvia, mas depois no capítulo individual das notas muito positivas, eu acho que Trincão faz uma época brutal, faz uma época em que é no fundo mais um ano. Nós questionávamos no ano passado o que é que esta tripla podia fazer, mais um ano junta, Pote, Gyökeres e Trincão. Não tivemos tanto Pote em virtude da longa lesão do internacional português, mas acho que a dupla de Trincão e Gyökeres tornou-se muito forte, e Trincão beneficiou do período em que Gyökeres não teve, beneficiou ainda mais quando teve Gyökeres, e eu acho que Trincão merece aqui um destaque muito grande. Pote, inevitavelmente, também pela sua estrelinha, pela sua qualidade, pela forma como ele faz sorrir o jogo quando está em campo, como joga. De Baste começou mal, cresceu, ganhou um papel que eu acho que é
muito forte no Sporting, é uma espécie de líder ainda silencioso. Yulman tem essa capacidade e percebemos no ano passado a forma como Yulman cresceu no Sporting ao ponto de se tornar capitão no segundo ano, e por isso eu acho que De Basse está um bocadinho nesta linhagem. É um jogador que começou a central, teve mal no jogo da Supertaça, mas não se foi abaixo, foi crescendo, jogou muitas vezes também a médio e é um jogador que eu acho que encaixou muito bem numa entrada de futebol português, ainda bastante novo e com uma margem de progressão muito grande, e é uma nota muito, muito positiva. A juntar a isso, eu tenho que trazer aqui Kenda, o nome de Kenda, que com 17 anos demonstrou também uma maturidade espetacular. Ninguém esperaria que Kenda entrasse como entrou na Supertaça, tivesse que crescer como cresceu e mostrar-se com uma determinância tão grande na época do Sporting. É seguramente um dos nomes que deve estar cravado neste título do Sporting, nesta época do Sporting. E depois um nome que pode ser um bocadinho esquecido e que ontem até acabou por falar e dar um destaque diferente a esta época do Sporting, que é o nome de Ivan Fresneda. É um nome que passou muito ao lado e que eu recordo num dos primeiros jogos de Rui Borges na Taça da Liga frente ao Futebol Clube do Porto, ele esteve mesmo para sair e faz um jogo inacreditável contra o Futebol Clube do Porto, ao ponto de Rui Borges ter abdicado da sua saída. Entretanto, Alberto Baio vai para a Juventus, o Sporting não consegue contratar o defesa-direito que queria e Fresneda é, no fundo, de proscrito a indiscutível e ganhou um papel muito importante com Rui Borges e este nome eu acho que merece também estar aqui em destaque. Por fim, a nível diretivo, Frederico Varandas também tem razões para sorrir e a minha grande pergunta é se geriu bem esta época. Eu acho que ele geriu bem, apesar de, olhando a esta distância, ele foi corrigindo erros de caminho, porque quando sabemos em novembro ou em outubro neste caso, que Hugo Viana vai para o Manchester City e Bernardo Palmeiro vai suceder a Hugo Viana, nada fazia prever que, também na cabeça de Frederico Varandas com certeza, que havia a necessidade já de fazer uma troca direta. Entretanto, com a saída de Ruben Amorim, o espaço da ligação deste tridente Ruben Amorim, Varandas e Hugo Viana perdeu um dos eixos. Se olharmos a uma baliza, perdeu quase um poste, a baliza ficou desmoronada e o caminho da manutenção do Hugo Viana nem sempre deixou Frederico Varandas construir o futuro do Sporting. E eu acho que quando o Hugo Viana sai e Bernardo Palmeiro começa já a trabalhar na nova visão do Sporting, no fundo, Frederico Varandas deu uma demonstração de que é preciso preparar já o futuro e não estar tão preso ao passado, sabendo que o Viana ia embora, que já tinha perdido Ruben Amorim e que havia um sucessor natural que já estava escolhido e anunciado por parte da estrutura do Sporting. Portanto, eu acho que este caminho de Frederico Varandas de olhar para o futuro foi muito inteligente. A forma de comunicar para fora nem sempre terá sido a melhor. Houve alturas em que ele se queixou e se lamentou das inúmeras lesões, que só com o Sporting é que isto podia acontecer, tantos lesionados e a equipa superar-se desta forma. Eu acho que não é uma coisa estanque do Sporting, acho que é de qualquer equipa que possa ter este tipo de problemas, que todas elas podem passar. Há umas que convivem melhor, há outras que convivem pior. O Sporting conseguiu segurar-se nesse caminho com muito mérito, algum de mérito dos adversários, mas muito mérito do Sporting, e acho que no capítulo diretivo, Frederico Varandas, a forma como geriu mal a troca de treinador, quando escolhe João Pereira e diz que João Pereira já estava a ser preparado há muito tempo para suceder a Ruben Amorim, depois tentou com um ato de contrição quase que dar a indicação de que afinal tinha errado, mas eu acho que o capítulo diretivo de escolher um novo diretor e a determinada altura da época perceber não, é preciso já esquecer o que está feito e olhar para a frente, foi determinante também nesta viragem da época do Sporting. Obrigado, Humberto. A época do Sporting foi precisamente o destaque no tema-dia desta segunda-feira, mas não perca, ainda esta segunda-feira há novo episódio de Ataque Rápido, onde a final da taça será dissecada, e há também novo episódio de Mercado Flash, que, como sabe, desde o início até ao final do mercado, teremos todos os dias as grandes novidades do mercado de transferências.